Uma boa noite a todos e todas. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, começando mais um tema, mais uma abordagem temática de conteúdos produzidos pelos ligantes da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Dentro dessa proposta que combinamos já há alguns meses, a ideia era de que cada grupo de ligantes trouxesse um conteúdo específico sobre uma modalidade esportiva, tentando abordar esse conteúdo de forma interdisciplinar e multiprofissional, aproveitando as áreas de atuação de cada um dentro dos seus cursos, da sua formação universitária. Então, nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra para os ligantes do grupo 3, que se encarregaram de trazer para nós um conteúdo a respeito da natação. Vou passar primeiramente a palavra à Isadira para que ela inicie a apresentação. A dinâmica é a dinâmica que o grupo definiu como sendo a melhor para abordar essa proposta. Então, fiquem bastante à vontade para fazer a explanação sobre o assunto, para conduzir a dinâmica da apresentação. E os ligantes que tenham dúvidas, também fiquem à vontade para trazer comentários, perguntas, no momento que o grupo entender que é o ideal, que essas perguntas sejam apresentadas. Então, agradeço a Bruna, a Giovana, a Isadira e ao Matheus pela preparação desse trabalho, pela dedicação a ele, e passo a palavra à Isadira para que ela possa, então, começar essa apresentação. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Nosso grupo ficou aí responsável por apresentar o esporte da natação, e a gente vai trabalhar aí com uns cursos de fisioterapia, nutrição e psicologia, que são os membros que fazem parte do nosso grupo. Eu me chamo Isadira e eu sou aluna da fisioterapia. E a gente vai iniciar o trabalho aqui falando um pouco sobre a introdução da natação, depois a gente vai trazer alguns aspectos importantes sobre o nado de cada modalidade, a gente vai falar um pouco também sobre a nutrição, sobre a psicologia, e ao final a gente vai também debater um pouco sobre a fisioterapia nesse esporte. Então, para a gente iniciar aqui, eu quero trazer um pouco sobre a história da natação, dar uma pincelada mesmo nessa história que é antiga e tem bastante conteúdo relacionado a isso, mas antigamente a gente sabe em estudos aí que a pessoa que praticava a natação ou que fazia o ato de nadar era muito conceituada ali na Grécia antiga, né? E Platão, na sua lei 689, fala que todo cidadão educado é aquele que sabe ler e nadar. Isso é algo muito interessante, né? Porque quando a gente olha para isso e para essa lei também, a origem da natação está diretamente ligada com a capacidade intelectual e física do homem. E quando a gente pensa aí nessa opção que as informações trazem para a gente em relação à intelectual e física do homem, a importância do conjunto de todos os cursos, de todas as áreas profissionais no âmbito da natação, tanto aí da psicologia, da nutrição, da educação física e da fisioterapia, porque ela está totalmente ligada tanto com o intelecto do homem quanto a parte física. E a gente vê aqui um pouco dando uma pincelada em relação ao Brasil, o esporte surgiu oficialmente em 31 de julho de 1897, com a fundação da União Regatas de Fluminense, uma competição que teve. Em 1908, durante as Olimpíadas de Londres, foi fundada a Federação Internacional de Natação, a FINA, né, que é muito conhecida ainda, ela existe e é um órgão aí muito importante na regulamentação do esporte. Falando um pouco agora, entrando também na parte do nado, né, quando a gente olha para a natação, a gente tem que entender que existe 4 estilos, né, que é falado, que é o primeiro que a gente traz aí, que é o nado crawl, ou conhecido também como livre, o peito, o costas ou borboleta. E aí a gente vê que esses nados aí, eles vão se diferenciar em alguns pontos importantes. Quando a gente olha para o nado do crawl e do costas, eles são considerados nados assimétricos, né? E quando a gente olha para o nado do peito e do borboleta, são considerados nados simétricos. Então, é importante essa diferenciação.
E todos os nados, todos os movimentos, quando a gente vai olhar para a natação, eles têm o objetivo ali de propulsão e deslocamento do corpo da água. Então, os movimentos são feitos no objetivo de dar propulsão e deslocar esse atleta, né, ou esse praticante do esporte na água. E a gente vai entrar aqui um pouquinho falando um pouco do crawl e de cada estilo de natação, começando pelo crawl, como vocês podem ver aqui no GIF, ele é realizado em decúbito ventral, os movimentos são coordenados de membros superiores e inferiores. Quando a gente vai observar que o membro inferior, a perna, ela está em flexão e a outra em extensão, quando está batendo as pernas de forma assíncrona, e joelhos com leve flexão, né, quando está fazendo o movimento aqui para o nado da parte do membro inferior. Quando a gente vai olhar para a parte do membro superior, os braços, eles vão realizar esses movimentos circulares ao redor do ombro aqui, e a respiração, no caso da piscina, ela é unicamente assim feita, o correto é essa respiração feita lateral, mas em caso de águas abertas, muitas vezes o atleta ela faz uma respiração frontal, para olhar principalmente a questão de boias e tudo mais, mas ele vira lateralmente também. Mas existe essa questão de, quando são águas abertas, faz uma respiração frontal. E aqui no canto, só para a gente trazer também que isso vai ser muito importante, a questão de quantidade de prova, metros, e vocês vão ver nas demais apresentações sobre quanto isso vai ser importante, tanto para a nutrição, quanto para a psicologia e também para a fisioterapia. Aqui, esse estilo crawl, ele pode acontecer, né, 50 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros é o máximo que o sexo feminino pode competir, e aí o masculino também compete 800 metros, mas ele pode competir 150 metros. Então, o sexo feminino, ele vai até 800 metros. E também tem o revezamento, né, 4 por 100 ou 4 por 200 metros. Aqui a gente entra no costas também, né, que a gente vira, praticamente o nado crawl, só que de decúbito dorsal, só que o movimento dos braços no sentido oposto, e os membros realizam também essa flexão e extensão de quadril, mantendo o quadril bem alinhado, e essa flexão de joelhos, tentando aí uma semiflexão, não é tanto essa flexão de joelho, mas também fazendo a movimentação aí com os pés também de dorsiflexão, flexão plantar, que é muito importante nesse nado. E aqui tem as competições de 50, 100 e 200 metros, no caso do costas. No estilo do peito, é um nado aí que a gente fala que muitas vezes é um nado mais artístico, né, é um nado que as pessoas, tanto o peito quanto o borboleta, é um nado que as pessoas acham muito bonito, e o peito em si é um nado mais calmo, e ele exige de muita técnica, né, para essa propulsão na água. Então, os braços, eles iniciam na frente do corpo, com as palmas viradas para fora, flexionando o cotovelo para empurrar a água para trás, como demonstra o GIF aqui, retornando à posição inicial. E as pernas, ela faz o movimento quando os braços estão fazendo o movimento das pernas, mantém em extensão, e depois a perna também, que é o principal meio de propulsão desse nado, que elas iniciam em extensão, depois faz um pouco abaixo da linha do quadril, combinam com uma flexão de joelho, e uma rotação externa do quadril, em seguida uma extensão do quadril, em seguida uma extensão do quadril aqui, e joelhos impulsionando o corpo para frente. Então, a perna é algo que, muitas vezes, assim, no treino, é algo que precisa ser bem trabalhado, porque isso também está ligado aí a dores e a lesões em joelho muito importantes quando esse nado ele é feito de maneira errada. Principalmente quando a gente vê aí, talvez, uma abertura maior desse ângulo, dessa rotação de quadril, essa rotação externa de quadril que tem que ser bem leve, ou do joelho também, né? Quando o joelho ele vai muito para fora, abrindo muito. E a respiração também é uma respiração frontal. É interessante falar que, muitas vezes, quando a gente vai ver, a gente pensa que o nado do peito, né, isso foi até uma informação que eu peguei,
que você precisa fazer a respiração em todo o movimento. Toda vez que você faz o movimento, você precisa fazer essa respiração frontal. Não teoricamente. O importante é você retirar a cabeça um pouco da água. Então, tem atletas, por exemplo, que não fazem uma respiração a cada braçada. Fazem duas braçadas, uma respiração. Mas precisa retirar um pouco da cabeça para fora da água, né, para o atleta não ser desclassificado. E essa prova ela pode ir para 50, 100 e 200 metros. Falando agora do borboleta, do último nado aqui, que é um movimento simétrico, né, braços e pernas relacionados no movimento do crawl, mas simetricamente, então é considerado aí muitas vezes o golfinho, que também é bem conhecido, a golfinhada, precisa de bastante força também na parte das pernas e na puxada dos braços. Talvez é considerado aí por muitos o nado mais difícil, mais complicado, que muitas vezes exige um treinamento de bastante tempo, assim, para o atleta conseguir, né, para quem está iniciando no nado, conseguir fazer de forma realmente perfeita, e aí faz essa ondulação, as pernas realizam uma leve flexão e extensão de joelhos e quadril unidas, tem essa rotação dos ombros, dos dois membros ao mesmo tempo, e a respiração frontal. Não necessariamente também precisa fazer a cada abraçada, né? Então, você pode fazer 2 onduladas, né, e uma respiração frontal, ou vice-versa, ou também não existe uma regra específica sobre essa respiração. E pode ser feito 50 metros, 100 metros e 200 metros, né, que são as provas. E aqui, por último, né, apresentando o medley, né, que são os 4 nados juntos. E quando a gente vai ver esse medley, quando o atleta ele faz de forma individual, né, não com revezamento, começa aí com borboleta, vai para o costas, depois para o peito, depois para o crawl. Quando é um revezamento, que são 4 atletas, né, uma equipe, faz o costas, o peito, o borboleta e o crawl. Então, a gente tem provas aí de 200 metros, que é 50 metros cada, provas de 400 metros, 100 metros cada, e o revezamento, né, que é livre ou medley, porque o livre você pode escolher o que você vai fazer, no caso, o crawl, e 4 vezes de 100 metros, que é o medley. É isso, terminando aqui a parte introdutória mesmo em relação aos nados. Se alguém ficou com alguma dúvida, também pode perguntar no chat e ao final a gente responde. Passo a palavra agora para a aluna da nutrição. Meu nome é Giovana, sou aluna da nutrição e eu vou falar um pouco do papel do nutricionista nesse esporte. Bom, como em todo esporte de alto rendimento, é necessário a gente conhecer qual que é o metabolismo energético que está predominando. E, a partir disso, a gente tratar, né, trazer a estratégia nutricional adequada. E a natação, ele é um esporte que utiliza os 3 sistemas de energia, né, sendo sustentado por diferentes combinações de combustível, tanto nos sistemas aeróbio quanto anaeróbio. Então, ele utiliza tanto a via creatina-fosfato, a via glicolítica e fosforilação oxidativa. E isso acontece porque o programa de treinamento semanal de um nadador de elite, normalmente ele envolve de 1 a 3 sessões de treinamento de alto volume por dia. E esses treinos eles podem ser intervalados ou contínuos. E incluem diferentes tipos de treino também, porque além dos treinos da piscina, a gente também tem os treinamentos de força, né, com pesos. E outro fator também, né, que influencia na utilização desses 3 sistemas de energia é que depende também da distância que esse nadador compete. Se é um nadador de distâncias mais curtas, como de 50, 100 metros, o metabolismo predominante vai ser o anaeróbio. Se for distâncias mais longas, como 1.500 metros, vai predominar mais o aeróbio. Então, depende de qual nadador que a gente está falando. Com relação aos requerimentos energéticos, o foco principal da dieta de um nadador deve ser sempre manipular a ingestão de energia para atender os requisitos energéticos do treino.
Então, a manipulação dos macronutrientes, né, carboidrato, proteína e gordura, vai ser sempre de acordo com a intensidade, frequência e volume das sessões, que vai variar de acordo com cada período de treino. E também de acordo com as alterações que ele vai estar tendo na composição corporal. Pode passar. Então, em todo esporte de alto rendimento, como a natação, a gente deve sempre se atentar à ingestão de carboidratos, porque geralmente ela vai estar inadequada justamente por ela ser uma de maior necessidade. Então, sempre tem que ajustar de acordo com a demanda do treino, com a individualidade, se for uma criança, né, por exemplo, um adolescente, porque além da necessidade energética para o crescimento e desenvolvimento, também vai ter a natação, de acordo também com a composição corporal. Se é um atleta que precisa ganhar mais massa muscular para ter mais força, ou se ele precisa perder um pouco de gordura para ganhar mais velocidade. Então, tudo isso tem que ser ajustado. Então, eu trouxe aqui a recomendação de carboidrato, porque proteína e lipídios geralmente não mudam tanto e também são fáceis de alcançar pela alimentação. Por exemplo, então, se for um treino de 1 a 2 horas de exercício por dia, a recomendação vai ser de 6 a 10 gramas por quilo de peso. Se for nos dias de dobra, por exemplo, que eles têm mais de 4 horas de exercício por dia, aí a recomendação já aumenta, vai para 8 a 12 gramas por quilo de peso. E alguns micronutrientes que a gente tem que prestar mais atenção na natação é a vitamina D, porque geralmente esses atletas, eles nadam no local fechado, então eles têm pouca exposição ao sol. O ferro, que alguns estudos trazem que atletas de resistência aeróbia, né, nesses tipos de esporte, a gente tem uma redução dos estoques de ferro. E o cálcio, que tem alguns estudos que trazem um possível efeito deletério sobre a densidade mineral óssea por eles passarem muito tempo na água. Então, o papel do nutricionista vai ser sempre acompanhar a composição corporal desse atleta, por mais que não existam referências de composição corporal ideal para natação, é bom sempre estar acompanhando para ver qual composição que ele mais se adequa, que ele tem melhor rendimento. E sempre também estar sempre em contato com o treinador para ver qual que seria o ideal para o melhor desempenho dele. Se naquele momento ele precisa ganhar um pouco de mais de peso ou não, se ele precisa perder um pouco mais de gordura. Com relação à alimentação, vai sempre acompanhar a periodização dos treinos. Então, a dieta vai sempre acompanhar a demanda da que aquele treino está pedindo. Se for um treino de mais volumoso, se for um treino mais de alta intensidade, então isso vai variar. Então, vai ser sempre específico a demanda do treino e também específico a cada atleta. Cada um vai ter uma recomendação diferente. E a suplementação, quando necessário, para complementar a alimentação, que geralmente vai ser mais de carboidrato, hipercalóricos e suplementos proteicos quando necessário. E os recursos ergogênicos também, né, dependendo do tipo de prova. Como o que tem mais respaldo científico, né, hoje em dia, é a creatina, o bicarbonato, a betalanina e a cafeína. Então, para a gente fazer uma prescrição dietética eficiente, é necessário fazer uma boa anamnese, né, coletando o máximo de informações possíveis, que vão ser relevantes para a montagem do plano, fazer a avaliação do consumo alimentar para verificar se aquele consumo está sendo adequado ou não, identificar as preferências, aversões, possíveis erros que eles possam estar tendo na alimentação, fazer uma boa antropometria, porque isso vai auxiliar na determinação individualizada dos requerimentos energéticos de forma mais assertiva, e também acompanhar os exames bioquímicos, porque eles vão ser complementares no diagnóstico de possíveis carências ou deficiências de vitaminas e minerais, também acompanhar os parâmetros hormonais, que também é importante. Boa noite, gente. Eu decidi trazer um pouco sobre o clima motivacional na natação esportiva. Eu peguei uma revisão narrativa para a gente tratar um pouquinho sobre a motivação no esporte, que é a natação que a gente escolheu. Então, a motivação, ela está ligada ao interesse de ordem pessoal e também às conquistas e obtenções de conhecimento. Então, vão existir objetivos internos e externos que fazem com que a gente se motive. Por que a gente gosta de fazer alguma coisa? O que nos motiva a fazer esse esporte, no caso?
Então, a gente pode definir a motivação também como ações de ordem tanto interna quanto externa que levam esse indivíduo a realizar a modalidade. Esse construto de motivação, ele pode ser dividido em dois, que é a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca, ela está ligada a uma necessidade autorreferenciada. Isso significa que são os fatores originários na própria atividade e na própria individualidade da pessoa que fazem com que ela tenha interesse nesse esporte. Já a motivação extrínseca, ela vai estar ligada ao alcance dos objetivos externos do propósito, ou seja, quais são os fatores externos, o que circunda essa atividade que faz com que ela sinta vontade, essa pessoa sinta vontade de estar praticando essa atividade esportiva. Pode passar. Então, nesse artigo, eles vão trazer a TOM, que é a teoria de orientação às metas. Ela vai estar relacionada a uma teoria de orientações motivacionais ligadas à atitude, ansiedade, disciplina e autoestima. Isso significa dizer que como é que a gente vai orientar esse atleta e motivá-lo de uma forma que ele consiga se sair melhor nesse esporte. Então, pegando o construto de motivação, tanto a intrínseca quanto a extrínseca, ligados à motivação intrínseca, a gente vai ter a orientação para a tarefa, que ela vai pregar que o sucesso depende do esforço e da persistência do praticante. Ela vai manter esse indivíduo engajado por mostrar para ele que essas realizações significativas, elas vêm de competência pessoal. Então, essa pessoa, ela vai estar se motivando porque ela vai estar superando a cada dia e ela vai ser seu próprio obstáculo, para exemplificar. E a gente também vai ter a orientação para o ego, que ela está relacionada à motivação extrínseca, que o conceito de sucesso não advém da própria pessoa, mas sim dos outros. Então, para eu conseguir continuar motivado, eu preciso superar o que outras pessoas fizeram. Esse nível de orientação para o ego, os autores apontam que ele gera um alto nível de tensão e comparação, porque à medida que você se compara a outras pessoas, isso pode gerar uma ansiedade de querer fazer mais que aquela e até levar a uma depressão, porque o indivíduo se deprime ao ponto de, às vezes, não conseguir chegar naquilo que ele propõe. Pode passar. Então, visto isso, a gente vai falar um pouco mais sobre esse clima motivacional no geral. As informações que o psicólogo, no caso, vai estar levando ao tanto técnico quanto treinador, são para motivar, né, são para favorecer um clima motivacional que encontra um equilíbrio entre os dois tipos de motivação. Então, esse clima motivacional vão ser essas estratégias utilizadas pelo técnico no ambiente de aprendizagem que vão orientar a maneira como os praticantes perceberão o sucesso e o esforço. Esse clima motivacional, ele pode ser voltado tanto para orientação à tarefa quanto para orientação ao ego. Cada um deles tem pontos positivos e negativos. O clima motivacional voltado para orientação à tarefa, ele vai mobilizar os atletas até certo ponto, porque como eu disse anteriormente, eles vão se motivar apenas focando em si mesmo. Então, eu preciso melhorar, eu preciso ir mais longe, porque esse papel mais individual, né, do atleta com si mesmo. Só que ela tem o ponto negativo de que quando a gente fala de esportes de alto rendimento, a gente está falando de superação de adversário, porque a gente tem competições e, enfim, questões ligadas a isso, que você precisa superar outras pessoas para obter alguns títulos. Já o clima motivacional voltado para o ego, como eu disse, se ele não for bem orientado, ele favorece o surgimento de psicopatologias, mas ele em algum nível é bom, porque como você está nesse esporte de alto rendimento que você precisa superar o outro, colocar o outro como uma meta a ser alcançada e superada é interessante de várias formas. Pode passar. Enfim, o papel da psicologia vai ser perceber esse clima motivacional, como se estabelece esse clima motivacional ali dentro, né? E quais são as influências? Então, se aquele atleta ele tem como maior influente o treinador, se ele tem como maior influente a família, se ele tem como maior influência a si mesmo, ou algum ídolo, e como isso vai estar influenciando na motivação que ele vai ter durante os treinos. Então, a gente tem que procurar sempre um ambiente equilibrado para maximizar o desempenho dos atletas, de forma que tanto a motivação intrínseca quanto a motivação extrínseca, elas sejam trabalhadas. E também sempre levando em conta, né, que tanto uma aplicação da psicologia enquanto coletiva dentro do esporte, mas também focando numa escuta individual do que aquele atleta precisa naquele momento. Pode passar.
Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre a fisioterapia. Primeiramente, eu peço perdão pela ausência da câmera. Eu até tentei correlacionar dois equipamentos eletrônicos aqui, mas eu não sei se perceberam, deu um pouquinho de eco, então eu prefiro manter só um microfone bom e continuar sem a câmera mesmo, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a fisioterapia na natação, trazendo bastante sobre evidência científica, curiosidades mais diretas, para que a gente possa finalizar esse papel multiprofissional da natação, dentro da natação, né? Então, de acordo com o CEM, em 2010, por meio de um estudo com 80 nadadores de elite entre 13 e 25 anos, foi obtido, o CEM, né, ele obteve um total de 91% desses atletas relatando terem dores no ombro. Logo em seguida, ele afirma que ao longo dos anos, as publicações referentes a dores nos ombros relacionadas a nadadores, ela vem cada vez mais apresentando porcentagens elevadas. E aí ele refere ao estudo de Kennedy, que é um dos primeiros estudos voltado para atletas da natação em 1974, onde a prevalência de atletas da natação com dores no ombro foi de 3%, né? Então a gente vê uma diferença de 1974 para 2010 de uma relação de 3% para 91%, né? Então, o porquê, né? Fica essa questão. Alguns achados importantes, já confirmando, né, o que a gente falou no slide anterior, que o nadador do estilo crawl, ele pode abduzir cada ombro cerca de 7.200 vezes durante uma sessão de treino. Então, a gente sabe que cada vez mais, né, o esporte está mais competitivo, as pessoas que trabalham mais, que se esforçam mais, elas tendem a chegar no topo, né, e consequentemente, muito provavelmente isso tem a ver com aquela relação do slide anterior do aumento da porcentagem bem diferente, né. Outro ponto é que devido à alta reprodutividade de movimentos, a sobrecarga e trauma, principalmente no complexo articular do ombro, são as mais relatadas. Isso afirma a frase de cima, e consequentemente a gente pensa na porcentagem novamente, né, que quanto mais o atleta ele tende a realizar o movimento, quanto mais ele tende a treinar mais, consequentemente mais ele tem uma sobrecarga nesse complexo articular no ombro, e futuramente a porcentagem de atletas com dores no ombro, muito provavelmente elas são aumentadas, né? E por último, o impacto da bolsa subacromial, do tendão do músculo supraespinhoso e tendão do bíceps, principalmente cabeça longa, contra o acrômio são alguns dos compartimentos mais evidenciados nesses atletas que referem à dor, tá? Trazendo 3 pontos importantes aí do porquê essa dor, muitas vezes, ela aparece. Quais são alguns fatores de risco, né, importantes e relatados dentro desse artigo de Martins de 2005, voltados mais para a fisioterapia, né? Então, principalmente um desequilíbrio entre rotadores externos e internos superiores a 60% ou 80%, fatores genéticos que contribuam para uma diminuição do espaço subacromial. Então, a gente tem alguns estudos mais voltados para a parte da ortopedia, né? Algumas pessoas possuem o que a gente chama de acrômio ganchoso, isso, consequentemente, tem uma consequência nesse espaço subacromial, com uma diminuição do espaço, e tem algumas outras consequências e acidentes anatômicos não tão comuns, né, que possam fazer com que esse espaço subacromial seja diminuído. Atividade de movimentos repetitivos com má reprodutibilidade, ou seja, um atleta que tem por mais que ele treine, ele se esforce, se ele estiver fazendo um movimento, muitas vezes, e de uma forma ruim, né, com falta de qualidade, consequentemente, isso se torna um fator de risco muito grande. A fraqueza dos músculos que compõem o manguito, favorecendo uma tração do húmero, principalmente pelo músculo deltoide, e isso vai fazer com que comprima ainda mais estruturas que passam por aquele espaço subacromial, consequentemente. Uma ausência de uma avaliação fisioterapêutica completa e funcional, a fim de pontuar, principalmente, basicamente, todos esses pontos que foram falados acima se tornam um fator de risco, sim. E a ausência de um recovery adequado. A gente sabe que, hoje em dia, qualquer atleta ele necessita de um recovery, e quando a pessoa ela começa a trabalhar demais, começa a treinar demais, as chances de ela se lesionar são muito mais altas.
Trouxe aqui 4 instrumentos bem usados dentro da fisioterapia, voltados também para a parte da natação e outros esportes em si. Então, eu vou começar com o dinamômetro, que é um equipamento que dentro da fisioterapia é muito importante para avaliação de força e torque muscular, excêntrico e concêntrico de musculatura. Existem alguns dinamômetros mais modernos, né, os dinamômetros isocinéticos, que eles conseguem comparar desequilíbrios musculares, a gente consegue fazer essa alteração entre força excêntrica e concêntrica, que é bem legal. A gente tem a cinemetria, que é a orientação dos segmentos corporais voltados para o movimento, posição, velocidade e aceleração. Então, é um equipamento que a gente consegue mensurar dentro de todos esses parâmetros se há alguma deficiência ou alguma alteração que está contribuindo para uma queda de rendimento desse atleta. Nós temos os testes funcionais, que eles visam fazer a avaliação da capacidade física, desempenho aeróbico e anaeróbico desse atleta. Então, por meio desses testes, junto com os educadores físicos, né, principalmente, a gente consegue quantificar o quanto esse atleta está tendo uma pré-temporada boa, por exemplo, o quanto ele evoluiu ou se ele caiu, e entre outras coisas. E a gente também tem o goniômetro, que ele é um equipamento que visa a capacidade de mensurar a amplitude de movimento em graus, caracterizando possíveis encurtamentos musculares, né? E quando a gente fala de encurtamentos musculares, tem uma série de outros problemas que podem vir a causar por conta desses encurtamentos, e como se fosse uma cadeia, né? E futuramente trazer uma lesão propriamente dita para esse atleta. Dentro da intervenção, falando um pouquinho da intervenção fisioterapêutica, que a gente pode trabalhar, lembrando que nessa parte do atleta, né, lógico, a gente tem as especificidades do fisioterapeuta, mas o trabalho bem colado com o preparador físico, educador físico é muito importante. Lógico que psicologia e nutrição também são muito importantes dentro da área multiprofissional, né? E então, dentro da intervenção propriamente dita, a gente tem um treinamento resistido, os treinos pliométricos para ganho de força, potência muscular e correção de desequilíbrios musculares encontrados durante a avaliação. Então, a gente percebe que um slide vai complementando o outro, né? A gente viu que uma ausência de uma avaliação correta pode se tornar um fator de risco. E se a gente faz uma avaliação correta e capta esse desequilíbrio muscular ou uma fraqueza em si, durante essa avaliação, a gente pode trazer para a nossa intervenção, consequentemente potencializando a ação desse atleta. Os treinamentos aeróbicos funcionais, visando melhor e manutenção de desempenho e resistência do atleta. Então, como eu havia dito, muito em conjunto, né, com o educador físico, mas também vale ressaltar o papel das outras áreas, porque um atleta que ele não tem uma concentração, uma motivação, consequentemente, ele não vai ter vontade de treinar. Então, falando um pouco da psicologia, o atleta que ele não se alimenta bem, que não tem o consumo energético correto, consequentemente, isso vai refletir na nossa ação, né, dentro da fisioterapia e da educação física. A gente tem os alongamentos ativos, passivos, facilitações neuromusculares proprioceptivas, que estão voltados, porque a gente falou do instrumento da goniometria, por exemplo, quando a gente encontra o encurtamento muscular, de forma bem simples para todo mundo entender. A gente tem os exercícios funcionais voltados para o gestual do esporte, como foco e correção de reprodutividade do atleta. Então, esse ponto a gente traz bastante, né, os exercícios voltados para aquele atleta. Ele é um atleta de natação, ele tem que treinar, lógico que ele tem que treinar como um todo, mas ele tem que treinar o gestual do esporte dele. É importante que a gente trabalhe o corpo deste atleta para ele ter o jogo de mobilidade, a força, as fibras musculares voltadas para a potência que ele precisa para determinada ação dele dentro da água, né? E, consequentemente, também, quando a gente trabalha esses exercícios voltados para o gestual do esporte, a gente está falando um pouquinho de reprodutividade, lembrando lá do slide dos fatores de risco, que uma má reprodutibilidade pode, consequentemente, acarretar em uma lesão futura, né? A gente tem também o uso de técnicas de terapia manual para tratamento de dores miofaciais, articulares, decorrentes do treinamento excessivo, né? Então, algumas técnicas como a liberação miofacial, as mobilizações, aí a gente entra em áreas de quiropraxia, osteopatia, que são áreas de especialização da fisioterapia, né, que estão em constante alta dentro do esporte. E também sempre é muito importante lembrar do trabalho preventivo, evitando lesões ou quedas de rendimento ao longo da carreira desse atleta, né. Então, o atleta ele tem que estar sempre
não diria 100%, mas 99%, né, principalmente. E quando ele atinge esse ponto, a gente tem que manter e aí entre os trabalhos preventivos, né, para evitar as lesões e fazer com que ele sempre fique no topo aí dentro do esporte dele. Essas foram as nossas referências e em nome do grupo a gente agradece aí a todos que escutaram a gente. Muito obrigado. Muito bom. Parabéns ao grupo, né, Isadira, Giovana, Bruna, Matheus, pela apresentação, né, bastante abrangente sobre o tema.